A CDL de Fortaleza é a melhor parceira para o seu negócio. O Carlos Queiroz é dono de uma loja de cortinas no bairro Cajazeiras e conta com a CDL de Fortaleza para impulsionar o seu negócio. A Maria Rosineide tem uma loja de peças do centro e tem a CDL de Fortaleza como parceira do seu sucesso. Tem CDL em toda Fortaleza. A CDL de Fortaleza é parceira do Carlos e da Maria e de milhares de associados e pode ser sua parceira também. Conte com a entidade que promove o desenvolvimento do comércio por meio da representatividade da categoria e da oferta, nos melhores benefícios e soluções para empresas de varejo e atacado, extensiva também para serviços e indústria. Para que o seu negócio evolua sempre, a CDL de Fortaleza evolui também, para ofertar a melhor infraestrutura de gestão estratégica e educacional, além de um portfólio diversificado de serviços. Quem é associado CDL de Fortaleza tem mais soluções. Base de dados para prospecção de clientes, soluções de análise e recuperação de crédito, gestão da carteira de clientes, soluções antifraude, cadastro positivo, conciliação de cartões de crédito, além de benefícios pensados para geração de resultado, desenvolvimento profissional e bem-estar. Planos de telefonia, planos de saúde e odontológicos, condições especiais na compra de veículos, descontos na faculdade CDL e tem muito mais vantagens e benefícios. É só entrar em contato com a equipe de consultores da CDL. Além do portfólio próprio de soluções e serviços, a CDL de Fortaleza atua também como hub, que conecta empresas gerando negócios. CDL de Fortaleza, a melhor parceira para o seu negócio. Boa tarde a todos. Estamos iniciando de forma virtual e não poderia ser diferente a segunda edição do Falando de Varejo, com a realização da CDL de Fortaleza, com o apoio do Grupo Gouveia de Souza, da Federação de CDLs do Estado do Ceará, a Faculdade CDL, a CDL Jovem, o Instituto CDL, a ALF, da CNDL e SPC Brasil. O tema de hoje será o varejo antes e depois da Covid-19. E teremos a presença do grande amigo Marcos Gouveia. Marcos Gouveia de Souza é fundador e diretor do grupo GS, Gouveia de Souza, membro do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, e do IBF, Instituto Food Service Brasil, presidente do LIDE, Comércio e membro do Ebeldorf Group, Aliança Global de Consultoria Especializada em Varejo, em mais de 25 países. Publish da plataforma Mercado e Consumo. Contaremos ainda com a participação dos amigos Freitas Cordeiro, a Jamília Araújo, que vai mediar esse evento. Portanto, teremos aí realmente um evento fantástico, fabuloso. O Marcos está inspiradíssimo. China e menos China, e vamos ver para onde vai. E, doutor Freitas, agora eu passo a palavra para que ele possa expressar aí o seu sentimento e fazer seus convites. Boa tarde, doutor Freitas. Boa tarde, Assis. Marcos, repetindo, boa tarde para você, para a Jamila. E dar uma boa tarde para todo esse nosso Ceará que está nos escutando, presidente das nossas CDLs interioranas. E vamos, não sou eu que vou falar, doutor Marcos, falar aqui de varejo. O varejo de antes nós sabemos, nós conhecemos, que já era, como sempre, sofrido. Principalmente aqui nessa nossa região, já o histórico já não era dos melhores. E agora nós também estamos vivendo uma outra realidade cruenta. Mas o doutor Marcos não podia ter uma escolha melhor do que o do Marcos para vir falar, porque no Brasil, quiçá no mundo, é das pessoas que conhecem varejo. Posso falar isso, Marcos? Você está rindo, mas é uma verdade. Que não só sou eu que digo, é o Brasil todo que fala. Você é uma pessoa que dedicou-se, tem rara inteligência, está bem antenado, bem atualizado com o tema, e acredito que é um momento muito importante para nós todos. Você, certamente, você é um homem conectado com todo
não só no Brasil como fora, você pode passar para esse público uma previsão do como é que você vê, o que é que vem. Você não é um bruxo, eu sei disso, mas você tem conhecimentos técnicos que lhe permitem traçar cenários plausíveis. E é isso que nós estamos precisando agora, de um caminhamento, de uma pessoa que, de fato, é abalizada para fazê-lo. Eu sei perfeitamente da sua capacidade e quero lhe abraçar mais uma vez aqui e sucesso aí na sua palestra. Muito obrigado. Começa comigo direto já? Isso, Marcos, você pode começar. Bom, em primeiro lugar, eu queria que vocês dessem um devido desconto à apresentação feita pelo Freitas e a apresentação também feita pelo Assis. São amigos pessoais e amigo consegue enxergar só coisa boa nos amigos. Mas é um prazer enorme estar com vocês. Eu agradeço o convite feito pela CDL, pela FCDL. É muito bom poder, ainda que virtualmente, estar mais próximo do Ceará e, em particular, dos amigos de Fortaleza, amigas e amigos de Fortaleza. As transformações que a pandemia tem provocado estão fazendo emergir o que nós estamos chamando do omniconsumidor DC, depois do coronavírus. No mundo, ele vai incorporar outros comportamentos. Em termos gerais, em termos mais específicos no Brasil, ainda mais específicos no Ceará e em Fortaleza. Alguns dos elementos que caracterizam esse comportamento do omniconsumidor DC acabam envolvendo um sentimento de busca de conveniência ainda maior. Evidentemente, a história da quarentena, o resguardo, essas coisas todas, acabou fazendo com que as pessoas descobrissem a importância de ter acesso a coisas, a alternativas, especialmente de varejo, de serviços, remédios e tudo mais, de forma muito conveniente, próximo de casa ou no caminho de casa para o trabalho. Agora, isto trouxe para muitos consumidores uma percepção diferente do que significa poder usar esses recursos que estejam mais próximos. Então, o consumidor que vai emergir, ele será necessariamente um consumidor que vai valorizar mais a conveniência. Mas, do mesmo jeito, depois de passar por um período tão difícil, tão complexo, além dos fatos em si, a forma como as notícias são colocadas, os debates, as discussões, a quantidade de informação trafegando pelas redes sociais, isso tudo vai marcar o comportamento do consumidor com uma dose extra de racionalidade. Então, o consumidor que vai sair deste período, ele vai ter uma componente de razão envolvida no processo de aquisição de produtos e serviços diferente do que tinha quando entrou nesse período. E nós sabemos que as nossas decisões são, de forma geral, impactadas pela componente razão e pela componente emoção. Quando você vai para a internet, usando a conveniência do e-commerce, a sua decisão ela é muito pautada pela razão, porque os estímulos que você acaba recebendo são estímulos muito racionais. O produto, o preço, a informação do produto, dados de uso do produto, as análises feitas por outros consumidores e muitos aprenderam a vantagem e os artifícios de compararem preços de produtos entre quem oferece o mesmo produto. Resultado disso? Uma decisão fortemente impactada pela razão. Agora, quando as decisões são impactadas pela razão, o efeito que isso traz para o mercado
e para o varejo, e também, obviamente, para os fornecedores, é uma depressão de rentabilidade. Porque a tendência é ir comprar aquele mesmo produto onde ele for mais barato. Você vai pesquisar, você vai comparar, você vai analisar, você pode até pegar uma informação muito mais bem elaborada num site, mas talvez acabe comprando no outro site porque é mais barato. E o efeito disto, em termos globais, e não só locais, é uma redução da rentabilidade, porque a componente emoção, que normalmente é trazida para você através de uma experiência, através de um atendimento, através de luzes, cores, cheiros, movimentos, acabam não acontecendo no ambiente da internet. E se tem alguma coisa que é claro neste processo, é que mais e mais consumidores vão perceber, aprender e acostumarem-se ao usar a internet, o e-commerce, como canal de compra. Nós temos feito toda quarta-feira, 8 horas da manhã, o nosso Mercado e Consumo em Alerta, que é uma live que nós temos trazido líderes do varejo para conversar conosco. E foi muito interessante, porque nas últimas 4 ou 5 delas, sempre tinha alguém que tinha um pai, uma mãe, ou mesmo uma pessoa mais idosa ainda, que, para surpresa do nosso entrevistado, aprendeu a usar a internet para comprar, seja alimentos, seja qualquer tipo de produto. Então, o que esse período trouxe, e vai ficar, é o hábito de usar a internet, o e-commerce, de forma mais intensa. Definitivamente, não vai substituir o acesso à loja, ao shopping center e coisas desse tipo. Mas, claramente, vai haver um aumento de participação das vendas pela internet no mundo todo. E vamos lembrar que os países estão em estágios de participação da internet no total das vendas do varejo muito diferentes. A China está na faixa de 35% antes da pandemia. A Coreia do Sul na faixa de 22% antes da pandemia. A Inglaterra, 18%. Os Estados Unidos, 11%. E o Brasil girava em torno de 5% a 6%. Definitivamente, este número vai dobrar no Brasil num espaço de tempo muito curto, mudando toda a participação dos canais de vendas dentro do varejo, por conta deste hábito que se criou, precipitado pela contingência e pela necessidade. Mas queria lembrar esse aspecto. Quando aumenta a venda pela internet, o efeito macro disto é uma redução de rentabilidade, porque esta é uma venda feita predominantemente em bases racionais. Bom, mas espera um pouquinho, Marcos. Quer dizer que o destino do varejo é, à medida que aumenta a participação da internet, vai reduzir a rentabilidade do varejo, consequentemente, vai envolver o fornecedor também. Como é que equilibra este jogo? Bom, existem algumas alternativas que estão sendo trabalhadas para tentar trazer para o ambiente da internet mais emoção na decisão de compra. Uma dessas alternativas, só para citar como exemplo, é a realidade virtual combinada com o e-commerce. Ao invés de você comprar o produto, simplesmente vendo a foto, as características, vira, desvira, faz, acontece, você pode, com realidade virtual, principalmente a partir da disponibilidade do 5G, você vivenciar o produto. Você ver este produto dentro de um ambiente com interação. E aí você vai ter uma perspectiva de resgate do vetor emoção na compra pela internet, deixando de ser exclusivamente razão. Mas tudo isso está acontecendo só agora por causa da pandemia? Lógico que não. Mas esse era um processo que vinha num certo ritmo
de crescimento. E o que a pandemia fez acontecer foi a aceleração desse ritmo de crescimento num período muito curto, como nós dissemos, por contingência. Então, vai sair, sim, o consumidor demandando mais conveniência, mais orientado no uso dos canais digitais, vai sair um consumidor que vai aprender a usar muito melhor toda a estrutura de delivery, com forte impacto nas vendas de alimentos e bebidas. O Mercadinho São Luís, o nosso amigo Neto, que nós falamos agora há pouco sobre ele, seguramente vai perceber isso em suas lojas. Os consumidores, neste período, usando o delivery, muitos talvez pela primeira vez, outros mais intensamente, perceberam os benefícios do delivery e, claro, preferem talvez o ambiente do restaurante, dos amigos, das gargalhadas, da música, mas vão balancear melhor a ida ao restaurante e a conveniência de pedir alimentação, forçando uma mudança no ambiente do supermercado ou das lojas de alimentos de forma geral para espaços, experiências, de forma que mantenham-se atraentes para os consumidores. Acho que um outro lado positivo em tudo isso é que nós vamos ver emergir, e já está acontecendo, um ser humano mais solidário, que, de fato, ao todos nós estarmos vivenciando juntos um período tão difícil, tão dramático, de tantas e tão profundas transformações, o nosso lado mais humano está emergindo. E muitas pessoas estão refletindo fortemente sobre as suas opções, sobre sua alocação de tempo, sobre seus interesses, sobre a sua visão de mundo e repensando até mesmo quais serão as suas batalhas daqui para frente. Eu tenho visto, e imagino não vai desaparecer, pessoas que definitivamente, neste momento, estão alterando profundamente a sua expectativa pós-pandemia de como vai alterar o seu tempo, as suas áreas de interesse, seu envolvimento familiar, a sua interação com outras pessoas, como resultado desta pressão que todos nós todos estamos recebendo. Agora, esses são alguns aspectos que envolvem aquele que é determinante de todas as transformações do mundo, que é o consumidor. Neste caso, o omniconsumidor DC depois do coronavírus. O varejo vai ter que se adaptar e se reconfigurar para esta realidade. Como é que vai oferecer mais conveniência? Como vai oferecer mais experiência? Aqueles que foram optar pelo caminho do valor, mais por menos, vão ter que ser ainda mais agressivos na sua oferta para capturar o interesse deste consumidor. Algumas vezes, nas nossas palestras, aí mesmo, em Fortaleza, e depois, quando estivemos juntos no encontro da federação, nós destacávamos, né, que do antigo PDV, ponto de venda ou loja, nós estávamos migrando para o PDX. E X queria dizer tudo, né? X era a loja, o PDV, que incorpora mais experiência, mais relacionamento, mais serviço, mais informação, mais educação para o consumidor. Por quê? Porque, conveniente por conveniente, barato por barato, o e-commerce tem uma resposta muito interessante. Se nós temos que sair por opção para ir a uma loja, irmos a um shopping, irmos a um centro comercial, o conjunto de elementos o conjunto que vai nos motivar, ele tem que colocar na sua química outros elementos totalmente diferentes. Ele tem que colocar experiência. Experiência que começa com relação humana,
mas pode passar pelo cheiro, pode passar pelas cores, pode passar pelo design, pode passar pelo ambiente, pode passar por orientações de forma geral. Instrução. Quantas pessoas nesse período não estão resgatando o prazer, por contingência, de cozinhar em casa? Bom, essas pessoas, passado o período, provavelmente vão continuar, né, querendo cozinhar de vez em quando e vão precisar serem orientadas. Porque não o supermercado, como eu vi nos Estados Unidos, aconteceu algum tempo atrás, no final do período de trabalho do dia, promovia aulas de culinária para alguns dos seus clientes que tinham se inscrito, pagando para aulas de culinárias com chefes. Porque algumas pessoas perceberam que pode ser legal. A vida tribulada do dia a dia não dá tempo para nada, por que não reunir amigos e comer juntos na casa de um, na casa do outro, tomar um vinho, aprender sobre comida e coisas desse tipo. Então, o antigo PDV, que, como eu disse, se transforma no PDX, ele terá necessariamente um desafio adicional, tanto quanto os shoppings, obviamente, de se manterem atuais, interessantes, envolventes, emocionantes, marcantes e atraentes o suficiente para que as pessoas saiam de casa e, ao invés de ir se divertir em algum lugar, praticar esporte ou qualquer coisa desse tipo, vão às lojas, ao invés de comprar num canal digital qualquer. Então, com isto, né, nós vamos ter, de fato, uma exacerbação da equação de polarização no varejo. No varejo, dizíamos que existia polarização, né? Você tinha o varejo de valor, que é aquele que atende o consumidor focado em mais por menos. Você tem aquele outro que atende o consumidor focado na experiência, no mercado de luxo e coisas desse tipo. E você tinha um terceiro vetor, que era aquele do varejo digital, que trazia elementos do valor, poucos elementos da experiência, mas trazia a hiperconveniência. Então, este período agora que nós estamos vivendo exacerbou essa polarização. E cada um desses elementos vai ter que rever a sua oferta para tornarem-se ainda mais interessantes para um consumidor, como nós dissemos, sai mais racional, sai mais pragmático, sai mais conveniente, sai mais informado e mais hábil no uso dos instrumentos digitais. E, principalmente, muito mais conectado no ambiente digital. Porque não há dúvida nenhuma, se tem alguma coisa que é marcante no mundo e também na realidade brasileira, é o quanto que, por contingência, nós temos agora que estarmos o tempo inteiro ativos nas redes, recebendo informação, trocando informação, cruzando dado, analisando e daí para frente, porque ou passou a ser quase que exclusivamente, a nossa mais importante conexão com esse mundo em profunda transformação. Então, eu queria, talvez isso como uma abertura para podermos avançar agora e trabalharmos em cima das perguntas de vocês e de todo o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, para tornar talvez mais interessante ao atender o interesse mais específico de cada um de vocês. Boa tarde. Boa tarde, Jamila. Boa tarde. Boa tarde, Jamila. Boa tarde, Marcos, doutor Freitas, seu Assis. Com a satisfação que a gente está participando aqui dessa live com o Marcos. Realmente eu fiz várias anotações de observações que ele fez, bem interessantes mesmo, mas eu quero só comentar sobre a questão do e-commerce, né? Que quando começou esse período de isolamento, eu notei várias marcas, principalmente as marcas mais regionais,
meio que fazendo o e-commerce de uma forma meio atropelada, de uma forma meio na urgência, né? Já que precisava tomar alguma ação com as lojas fechadas. Então, todo mundo está aprendendo, né? Tendo que trocar o pneu com o carro andando, né? Esse é um desafio para todo mundo, né? É um desafio muito grande, né? Fora conviver com toda essa paralisação do comércio, na sua maioria. Mas certamente está nascendo aí um novo consumidor, né? Um consumidor que está tendo acesso a recursos que antes não conhecia, né? Eu sou jovem e aprendi várias coisas, né? Durante esse período que a gente está fazendo home office, então várias ferramentas bacanas que eu acho que veio a calhar mesmo, a gente estava precisando, até mesmo na CDL, a gente fez uma vez uma reunião à noite, né? Um assunto bacana, precisava ser tratado com certa urgência, então todo mundo se reuniu nessas plataformas online de reunião, a gente pôde conversar. Então, eu acho que pós esse período de pandemia, nós vamos conviver muito bem com essa realidade virtual, essa realidade presencial, que eu acho que o ser humano ainda preza muito, é bom que se preze mesmo, porque a gente precisa conviver, né? Nós vivemos em sociedade, e é bom que a gente valorize essa convivência, né, com o ser humano. Mas certamente novos consumidores vão surgir, e as marcas vão precisar de verdade se reinventar, porque até poucos dias atrás, poucos meses atrás, se falava de experiência de compra, né? Então, já era um desafio fazer isso no comércio físico, né? No comércio online é ainda mais desafiador. Mas eu queria passar aqui a palavra para o presidente Assis Cavalcante da CDL, para que ele inicie as perguntas, e já convidar todos vocês que estão participando, para quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ficar aqui acompanhando, tá joia? Para vocês também terem essa participação. Presidente Assis. Muito obrigado aí, boa tarde. Ô, Marcos, eu gostaria de saber de você o seguinte, o Brasil e os outros países se desvencilharam do Parque Fabril, e tudo foi para a China. E agora, diante dessa pandemia, diante desses desafios, você acha que o consumidor ele vai deixar assim expurgar, não querer mais os produtos chineses? Você acha que os países vão priorizar os produtos nacionais? As fábricas voltarão para o Brasil? Essa aí é a primeira pergunta. E a segunda, como é que você vê o mercado da construção civil após esse Covid-19? Bom, obrigado, Jamila, pelo comentário, grato, Assis, pela pergunta. Bom, acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, claramente, o consumidor que vai emergir desse cenário, ele vem com uma preocupação adicional ligada à saúde, cuidados pessoais, bem-estar, higiene, né? Claramente, todos nós estaremos muito mais atentos a esses elementos de uma forma que não estávamos anteriormente. Agora, com isso, o que é local ou o que é próximo tem uma vantagem adicional, porque o que está próximo, você faz, em tese, um monitoramento melhor da origem do produto, do cuidado do produto e daí para frente. Agora, se isto possa significar, de alguma maneira, uma redução do interesse pelo que vem da China, francamente, Assis, não acredito. Não acredito mesmo. E acho que nós tínhamos que separar, porque quando a gente fala do setor industrial, ele é um setor amplo demais, abrangente demais, tanto quanto o próprio varejo. Nós talvez devêssemos segmentar um pouco isso. Porque o que diz respeito, sei lá, a produtos alimentícios, produtos de limpeza, produtos de higiene. Esse é uma linha de produtos que definitivamente nós temos abastecimento estruturado, organizado, e no agronegócio nós somos no mundo uma referência. Ao contrário, somos grandes exportadores e a China é o nosso maior mercado. Agora, algumas outras categorias, óculos, vestuário, calçados, alguns produtos para a área de construção e daí para frente. A vantagem competitiva
que a China granjeou por conta da escala, não vai reverter. E vamos entender que, à medida que o Brasil tem na China o seu maior mercado para exportação, há um interesse e um desejo que haja um certo equilíbrio também, envolvendo a importação de produtos chineses nas mais diversas áreas. Adicionalmente, o Brasil é um alvo claro para a China. É um alvo, primeiro, pelo que representa na área de alimentação. Segundo, pelo tamanho de mercado. Terceiro, pela juventude do mercado. Quarto, pelas commodities brasileiras. Então, a China quer estar muito próxima do Brasil, está muito interessado em estar próximo da China, sem aquelas manifestações quase que bobocas que de vez em quando nós assistimos por aí. Porque no cenário global, nós não podemos perder de vista. A China já é a maior economia do mundo no critério de paridade de poder de compra. E em poucos anos, menos agora do que antes, irá superar os Estados Unidos como maior economia do mundo sobre qualquer critério. Então, não acho que haja migração definitivamente. E com respeito ao material de construção, Assis, eu acho que vai ter uma reconfiguração da oferta necessariamente. Vou dar um caso pessoal a vocês. Nós temos quase 300 pessoas no nosso ecossistema. No começo da quarentena, ou do afastamento, acho que na segunda, terceira semana, nós fizemos uma pesquisa com os nossos funcionários como se sentiam dentro do home office. 94% achavam que a perspectiva era muito boa, gostariam de ficar entre 2 a 3 dias por semana no escritório e ampliar o número de dias em trabalho home office. Nós configuramos tudo isso, fizemos contas, e dos 2 andares que nós tínhamos na Avenida Paulista, em São Paulo, reduzimos para 1, estamos fazendo a adaptação toda, e na próxima semana o escritório está disponível num só andar e liberamos um outro andar para o dono do imóvel buscar uma outra empresa para ficar por lá. Agora, eu já vi raciocínios similares ao nosso de várias empresas que perceberam que, através do home office, e a Jamila também mencionava, né, os benefícios do trabalho à distância e como ele facilita as coisas, está se reconfigurando, no mínimo, o mercado de escritórios. Mas também, de outro lado, no residencial, você vai ver cada vez mais nos prédios residenciais uma área talvez dedicada ao home office. Porque, né, num apartamento de 2 quartos que more uma família de 5, 6 pessoas, você ter um espacinho para poder trabalhar não é simples. Mas se no teu condomínio tem uma área que você desce, está conectado na internet e pode trabalhar lá 2 dias, você está conciliando os benefícios do home office com as vantagens de um suporte técnico possível. E o próprio negócio dos espaços de varejo, né? Falando de forma mais abrangente no real estate. Nós já estávamos vivendo um movimento claríssimo nos Estados Unidos e mesmo na Europa de redução dos espaços de loja. E aqui no Brasil também. Por quê? Porque você poderia ficar na loja só com os produtos da curva A, B, e talvez tirar o C. E você comprava esse produto na própria loja via internet e recebia em casa. Ou comprava na internet, pegava na loja. Então, já tinha uma oportunidade, que se tornou ainda mais presente, de reduzir o tamanho médio da loja quando você combina a oferta do físico com o digital, otimizando os estoques, atendendo o cliente. Quem agora? Está sem som, Jamila.
Jamila, posso responder uma pergunta aqui, que eu estava acompanhando aqui no YouTube? Eu vi que o Nelson Gonçalves, que eu não conheço, mas estou conhecendo agora aqui virtualmente, ele fez uma colocação que, puxa vida, se vai dobrar a participação do e-commerce no Brasil, se era 5, 6, vai dobrar, bom, ainda assim vão ficar 90% para ser comprado nas lojas. Tem razão, Nelson. Se olharmos o horizonte dos próximos 3 anos, dos próximos 2 anos, talvez, ok? Mas esse número tenderá a crescer mais fortemente num período mais curto de tempo. Então, aquilo que nós provavelmente chegaríamos, hipoteticamente, a 20, 25, 30% de participação num horizonte de 10 anos, pode ser que agora aconteça em 5, 6 anos. Mas lembre um outro aspecto ainda, Nelson. Essa combinação do físico e do digital é cada vez mais verdadeira. Aquilo que eu estava falando. Você comprar no digital e pegar na loja. Ou vai na loja, compra na loja e recebe em casa, através de uma operação de entrega do varejista. Então, além disto, a referência, né, as informações de produto, a comparação da experiência dos consumidores e daí para frente, cada vez mais vai trafegar no ambiente digital. E isso reconfigura, sim, todo o negócio de participação de canais no varejo. Tá bom? Ótimo. Ótimo. Então, passo a palavra aqui para o presidente da Federação das CDLs, doutor Freitas, para ele ponderar a sua pergunta. Por favor, doutor Freitas. Ô, meu amigo Marcos, meus parabéns aí pela sua exposição, não foi nenhuma novidade. Não vou jogar mais lantejola, não, porque não tem espaço mais onde elas parem aí, né? Não tem mais... Essa acho que está coberto. Bom, Marcos, estou me lembrando daquele nosso momento lá em Juazeiro, quando éramos felizes e nem sabíamos, e você fez, a meu ver, uma feliz avaliação, eu até cheguei a pontuar contigo, e resumiu, naquele momento, o pessoal perguntando o que seria esse ano de 2020. Como é que nós iríamos? Para onde? E você, então, falava que todos os indicadores daquele momento apontavam para um crescimento excelente para o Brasil. Nós tínhamos taxa de juros bem razoáveis, nós estávamos com a inflação contida, nós tínhamos um desemprego que estava diminuindo, o emprego crescente, e o que nos atrapalhava, que ainda permanece hoje, era só a política, que ainda era uma tranca. Mas nós não sabíamos que o bicho já estava lá. O bichinho ele estava ali e nós não tínhamos ideia. E fez um estrago grande, não só no Brasil. A diferença é que é no mundo todo, não respeita nenhuma economia. E hoje a economia nossa é global. Não adianta o americano sentir a dor lá, porque nós sentimos aqui também. Todo mundo está conectado. E nós estamos agora atravessando um momento em que a crise ainda é de saúde, a crise é de saúde, é financeira e é política. Nós estamos com 3 vetores aí fortes. Lá fora, muitas vezes, estão só enfrentando a crise de saúde e a financeira. Aqui nós temos um agravante, que é essa política, que é nojenta e que atrapalha muito a gente. Mas eu acredito, e certamente que você também, que a crise da saúde, nós estamos próximos a encontrarmos uma solução, porque os indicadores de hoje, principalmente, já são assim bem animadores, que vamos ter remédio eficiente para esse vírus, que ou é uma vacina ou um tratamento eficaz. Agora, o que fica depois, e isso é que me preocupa, é a financeira. Não existe negócio sem finanças. E para o nosso sistema, o nosso varejista pequeno, 95% dele é pequeno e médio, o cenário que vem aí para frente
a gente tem que fazer um esforço muito grande para ele conseguir ultrapassar. Nós precisaríamos de termos ferramentas. Existe um anúncio de recursos que vão chegar e que, de fato, na hora de entregar, fica difícil, porque os bancos recuam. O banco trabalha com resultado. O político trabalha com notícia, mas o banco trabalha com resultado. Então, na hora de entregar o dinheiro, ele olha, diz, não, aqui eu não vou colocar, não, porque você aí já é moribundo. Você não tem muito futuro, não. E isso tem sido uma constante. Você vê que dos recursos que foram liberados, poucos na ponta conseguem ser efetivados por conta de embaraço das empresas. Elas não estão conseguindo pegar esse tônus, esse fortificante necessário. Eu hoje vi que passou aí a medida que libera aí o governo 30%, né, do faturamento das empresas, né, do Simples, né, 30%, isso seria um alento, mas aí a gente fica alegre, mas na hora de processar isso, aí encontra sempre um problema. Você que vive naquele círculo lá embaixo, que eu sei, conheço, lá embaixo aqui é uma expressão, eu gostaria de estar lá, viu? O lá embaixo aqui não é depreciante, não, é pelo contrário, viu? Você que está naquela região lá, naquela locomotiva, eu sei que você tem muito mais ligações com o mundo empresarial, com esse mundo de negócios. E como é que se enxerga esse pequeno aí? Como é que ele vai sobreviver? Como é que ele consegue? Porque o desafio nosso na federação é buscando benefícios para esse segmento. Eu tenho tentado aqui com o governo muito, que o governo ele continua sendo arrecadador. E eu tenho dito que nessas horas ele tem que ser mais provedor. Ele está muito preocupado com o caixa dele, mas ele não preocupou-se ainda com o caixa das empresas. Ele ainda sonha que amanhã ele libera e que todo mundo está bem, pagando seus impostos, tudo uma beleza. Que isso é fantasia, utopia, não vai existir. E eu tenho tentado muito com eles um refinanciamento daqueles tributos, para que ele, inclusive, faça caixa, porque ele tem muito dinheiro represado lá, aqui mesmo no contencioso, sendo discutido por conta de autos extravagantes, com multas desproporcionais, juros exorbitantes, e que, na hora de um refis, as empresas, por conta daquele benefício que surge, aquela oportunidade de pagar menos, elas pagam. Isso em todos os refis isso acontece. E é uma maneira do governo fazer caixa. Ele ainda continua sonhando com aquela montanha de dinheiro que ele criou, com todo aquele entulho de acréscimos em cima da obrigação tributária. E nós temos encontrado aqui um obstáculo grande no avanço desse refis. Porque no Brasil, você sabe que criaram o CONFAZ, e o CONFAZ foi uma figura, eu vou te contar, ele serve sempre a quem tem poder. Então, ali só passa por unanimidade. E hoje tem estados no Brasil que estão com refis, porque conseguiram antes de uma decisão lá e de fecharem. Tem 8 estados no Brasil com refis, e nós aqui também, vou lhe dizer com verdade, o governo não tinha interesse no refis, na época ele não habilitou-se para isso, e agora, é lógico, que ele manda para lá e o pessoal corta, e ninguém quer concorrente. E nós estamos sofrendo isso aqui. Esse seria um dos benefícios. Eu tenho enxergado poucos, Marcos, sou franco contigo, como eu ajudaria esses pequenos, porque na hora em que o governo ele entra com refis, que o pequeno entra no contrato, ele já limpa o nome dele, como se diz. Aí ele já se habilita a um financiamento. E o refis ele tem muitos benefícios que ele atrela ao refis. Não é só a possibilidade de pagar menos, não. Ele está com a ficha limpa, como se diz. E isso vai ser um entrave grande para essas empresas continuarem vivas. Então, eu queria que você fizesse assim, um apanhado dessa realidade que é cruenta. Temos mais uma hora, Jamila? Acho que a gente fica... Tem muitas perguntas, né, Marcos? Mas eu acho que a gente pode... Estou vendo aqui do lado. Mas vai ser outra palestra. A minha pergunta será outra palestra, né, Marcos? Não, mas a pergunta do Freitas é:
além de oportuna, muito bem embasada, não tem dúvida. Muito bem. Inclusive, já responde uma das perguntas aqui do Theo Tavares, que ele está perguntando aqui qual o papel do Estado para o indutor da volta das empresas e com essa nova realidade aí, pós-corona. Bom, gente, eu acho que é inegável que o discurso e as boas intenções estão mais fortes que a realidade. Não sei se alguns de vocês acompanharam ou acompanhou quando nós fizemos recentemente uma live com o ministro da Economia e mais o Abílio Paulo Guedes e o Abílio Diniz, e discutimos demais este tema e ostensivamente nós colocamos para o ministro de que o discurso estava muito coerente, todo mundo esperando que aquele discurso acontecesse. Na prática, não está acontecendo. Em primeiro momento, porque está havendo tal empossamento no sistema financeiro, e quando vem mais caro e com mais pedidos de garantia. O Freitas destacava que o papel do banco privado, é um só, é fazer resultado. Ele não é um banco social, tá certo? Mas os bancos oficiais, os bancos públicos, deveriam necessariamente ocupar esse espaço que os bancos privados preferem administrar com cautela. Não é que deixem de fazer operação, não é que saiam fora, mas administram com a cautela que, sejamos honestos, é cabível. É cabível por quê? Porque, né, este quadro todo está ensejando uma perspectiva de uma instabilidade financeira que vai tirar muitas empresas de todos os setores do mercado. Bom, se o cara vai tomar dinheiro no banco privado, ele vai ser analisado com a lógica de concessão de crédito num ambiente de turbulência. Então, não se pode acusar o banco privado, mas tem sim que criar alternativa junto ao setor público, porque o maior dano não é, de fato, acho que o Assis já tinha mencionado isso, o Freitas reforçou, não é a pandemia, é a consequência econômico-financeira que a pandemia precipitou. E que nós, especialmente, né, em alguns casos, nós vamos deixar como legado para as próximas gerações. Porque a situação que nós estamos vivenciando hoje, de desequilíbrio econômico-financeiro, e o que isso trará como resposta no desemprego, no fechamento de empresas, no fechamento de lojas, é realmente dramático. E tudo aquilo que se diz e se fala, de que tantos bilhões, faz isso, faz aquilo, especialmente para as pequenas e médias empresas, realisticamente não está chegando. Está demorando muito. E o fôlego do pequeno e médio é muito limitado. Até porque não teve tempo para se preparar. Se fosse uma crise que se desenhasse, e você recordava, Freitas, quando nós conversávamos lá na perspectiva do ano, tá certo? Eu diria que naquele momento, quem podia estava até investindo para crescer. Então ninguém se preparou para uma contingência e que aconteceu nessa velocidade e nessa magnitude. E, portanto, cabe sim ao governo, através dos seus órgãos públicos, do seu sistema financeiro público, ser mais rápido em fazer chegar este recurso. Eu preciso dizer que aqui no caso de São Paulo, tem o banco, o Desenvolve São Paulo, que age como um banco de fomento. Ele está muito adiante dos bancos privados e mesmo dos bancos públicos em prover recursos. Se estruturou, se organizou rapidamente, sem abrir mão de garantias, sem abrir mão de taxa de juros, obviamente, mas sem elevar taxas de juros para fazer isso. E o que nós estamos, especialmente os pequenos e médios, estão vivenciando é uma situação realmente apertada por conta de tudo isso. Agora, o Freitas mencionava, né, que nós estamos vivendo uma crise que envolve a saúde, as finanças e a política. Mas tem uma outra crise, Jamila, Assis, Freitas, uma crise de liderança. É uma crise que, neste momento, nós não precisávamos viver conjuntamente com as outras três crises.
que fez com que o que já era ruim ficasse pior. E sem uma perspectiva de curto prazo de ser equacionada. E aqui eu tenho um discurso que usualmente eu faço, mas confesso a vocês, já estou ficando meio rouco de fazê-lo, que seria a importância do setor privado assumir papéis mais relevantes na condução estratégica do país. Nós, ainda outro dia, discutia, o meu particular amigo Abílio Diniz, ele tem uma visão um pouco diferente da minha. Eu quero reconhecer publicamente. Ele acha que o papel do empresário é prover emprego, renda e tratar de fazer negócios que gerem resultado. Absolutamente correto. Mas num mercado e numa realidade como na brasileira, onde nós vemos o judiciário, o legislativo, o executivo batendo cabeça, se o setor empresarial não se apresentar para criar um outro fator de equilíbrio que ajude a harmonizar esses interesses, levando em conta o que é melhor para o Brasil, nós vamos ficar vendo mais do mesmo o tempo todo, certo? E agora, boa parte da mobilização que está sendo feita, aquela da solidariedade, aquela de gerar emprego, aquela de criar bolsas, de dar alimentação, é o setor privado que está se movimentando para ajudar a equilibrar o dano que nós temos aí pela frente. Mas talvez nós devêssemos, no setor privado, olharmos isso com uma outra perspectiva. Não é só, e não necessariamente, pegar o empresário e colocar para fazer política, para o cargo público, mas é a estruturação, a organização do setor privado para ser um poder que ajude, que contribua para organizar e compor melhor os poderes institucionais, o legislativo, o executivo, o judiciário. Porque o que nós estamos assistindo como cidadão, como empresário, é uma realidade dramática. O que era ruim ficou muito pior pela nossa própria atuação dentro do Brasil. Posso responder uma outra pergunta? Jamila, eu vi que tinha uma pergunta aqui do Tiago Façanha, acho que acertei no nome dele. Ele perguntou sobre o mercado de luxo. Tiago Façanha, diretor da CDL Jovem, um cara amigo. Ótimo. Bom, olha, Tiago, não sabia, pensei aqui que eu estava acompanhando as perguntas. Ele perguntou sobre o mercado de luxo. Tiago, por coincidência, me atraiu a pergunta, porque nós temos uma operação de turismo focado no segmento luxo. Eu até não gosto de usar essa palavra luxo, eu digo diferenciado e tal. E esse é um setor que está vendendo rigorosamente zero agora, Tiago. Porque travou, tudo que diz respeito à viagem, hotel, restaurante, essas coisas todas. Parou tudo. A nossa perspectiva é que isso retome, mas retoma de forma bem gradual, bem cautelosa, com o cenário que nós temos hoje por aí. Eu diria que talvez o 100% comparado com 2019, nós possamos alcançar apenas no final de 2021, nesse setor do luxo viagens. O setor de luxo produtos, ele pode antecipar um pouco, mas lembra, Tiago, aquilo que eu comentei anteriormente, que é o pragmatismo, a racionalidade do homem consumidor descer. Ele vai ponderar melhor. Essa bolsa desta marca incrível, vale mesmo tudo isso que vinha custando? Esse vestido, ou essa carteira, ou esse sapato desta marca incrível, vale exatamente isto que é cobrado? Esse sentimento de... Eu vou fazer uma outra confidência pessoal para vocês. O Ceará e Fortaleza são particularmente muito, muito queridos para mim, mas eu tive um probleminha em casa, logo no dia 12 de março, e o namorado da minha filha, nós acabamos descobrindo, estava contaminado.
ele recebeu, rapaz jovem, não tem problema nenhum, graças a Deus, ele estava contaminado. E nós, no fim de semana, tínhamos vindo para uma propriedade que nós temos no interior, 120 quilômetros de São Paulo, e quando soubemos que ele tinha suspeita de estar contaminado, não voltamos para São Paulo e a minha filha ficou no apartamento. E eu estou, então, há 60 dias, vivendo com as roupas que eu tinha aqui nessa propriedade rural, que vocês podem imaginar, eu tenho essa propriedade há 20 anos, o máximo que eu tinha conseguido passar aqui eram 5 dias. Agora estou a 60. E sabe o que é melhor? Estou adorando a oportunidade de viver uma outra vida, né? As preocupações mudaram de natureza, as condições mudaram profundamente. E o Marcos, que vai voltar para São Paulo em algum momento, primeiro, não vai voltar trabalhando período integral em São Paulo, segundo, vai voltar muito mais despojado em relação a questões materiais. Muito bom, Marcos. Acho que todos nós, viu? Voltaremos diferentes aí. Marcos, você já começou a comentar um pouquinho sobre a questão do papel do Estado, e a gente viu há alguns meses, né, numa polarização política, a sociedade um pouco dividida, e eu realmente senti, quando começou 2020, que a gente estava dando uma certa trégua, né, que a gente estava, finalmente, a gente conseguia, todo mundo convergir em prol do desenvolvimento do país. Eu acho que todo mundo começou 2020 extremamente otimista, confiante. E hoje, com essa pandemia, né, todo mundo em casa, a gente fica assistindo o noticiário se dividindo entre os comentários da pandemia do Covid e essa crise política, né, que não tem como a gente não perceber o impacto que ela gera no setor produtivo, no setor econômico. E eu fico me perguntando e muito preocupada se isso vai ser também mais uma herança que a gente vai ter que administrar e conviver ao longo dos próximos anos, né? Eu não acredito que a economia vá se reestruturar de forma rápida. Eu acho que tem algumas demandas retraídas que rapidamente elas vão, o pessoal vai buscar o consumo, mas outras, como você mesmo comentou, o turismo, o setor de eventos, vai demorar um pouco mais. E a gente também conviver com a herança essa crise política, eu acho que todos nós vamos perder muito com isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, como nós vamos conviver pós-pandemia, né? E como toda guerra, que a gente vive uma guerra com esse Covid-19, tem os perdedores, né? Muita gente aí está perdendo suas vidas, muitas empresas vão ficar pelo caminho, mas certamente eu imagino que alguém vai acabar ganhando com isso tudo, né? E na sua visão aí de mundo, de mercado, você acha que alguém vai acabar ganhando com toda essa pandemia, com todo esse isolamento? Bom, Jamila, inegavelmente, nós estamos vivendo uma desorganização, uma desestruturação do setor de comércio e varejo muito grande, né? Pegando a realidade em diversas regiões do Brasil, onde o hipermercado, o supermercado, como empresas vendendo bens essenciais, estão operando, mas eles também, muitas vezes, vendem produtos que não são essenciais, enquanto a loja especializada em roupa está fechada, a loja especializada em eletrodoméstico está fechada, a loja de calçados está fechada e coisas desse tipo. Então, isso está precipitando uma desorganização e uma desestruturação de mercado. E você tem total razão, Jamila. O país que vai emergir da crise vai ser um país ainda mais desigual em todos os aspectos. Só vamos ser iguais no fato de que todos nós, de forma geral, teremos poder aquisitivo, terá havido uma perda de ativos muito grande, um endividamento muito forte em praticamente todos os setores. Acho que está entrando um microfone aberto aí no meio do caminho. Então, vai demandar tempo, sim, para reorganizar. Agora, como você destacou, Jamila, nós já éramos desiguais, nós já éramos um país onde o equilíbrio entre o público e o privado estavam totalmente em desarmonia, e piorou, né? Porque
o governo colocando dinheiro, na perspectiva de colocar dinheiro em estados e municípios, e, pasmem, num momento que o setor privado reduz hora de trabalho, reduz salário, suspende distribuição de dividendos, demite áreas do setor público, fazendo aumento de salário num momento desse. E não me refiro ao policial, ao bombeiro, à enfermeira. Me refiro a muitas atividades que são burocráticas, que os funcionários estão em casa neste momento, recebendo 100% do salário, e tem casos ainda que o setor público faz correção de salário. Isso beira ao imoral, né? É um absoluto desprezo pela realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Então, essa desigualdade se aprofunda nesse momento nos seus diversos vetores. E nós temos o instrumento das eleições proximamente para tentarmos recolocar o carro no trilho, sem perder de vista que nós temos, e aqui eu gosto muito da expressão do ministro Paulo Guedes, que nós temos que ter menos Brasília e mais Brasil nesse território. É verdade. Muito bem. Eu vou pegar aqui misturar aqui 3 perguntas aqui da internet que eu acho que dá para você responder para todos juntos, né? O Francisco Félix pede para você comentar da importância um pouquinho do marketing digital, né, nesse período de e-commerce. O professor da Mata, que ele é da Faculdade CDL, ele comenta que o e-commerce vai ser obrigatório, né? Porém, as empresas, algumas estão fazendo de forma meio atropelada, de forma meio urgente para poder atender esse período de isolamento. Então, ele está perguntando como estruturar e organizar esse e-commerce. E complementando o comentário da professora Marília Marinho, também da Faculdade CDL, né, com relação ao e-commerce, por onde começar, onde dar foco, o que é que realmente precisa ter um olhar com mais cuidado? Bom, se eu fosse fazer gracinha, eu diria que a melhor forma de começar no e-commerce é chamar uma boa empresa de consultoria. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu acho que não seria elegante. Mas, brincadeiras à parte, muita gente foi para o e-commerce por absoluta contingência. Um pouquinho antes da Páscoa, eu conversava com o Alexandre Costa, da Cacau Show, que dizia que ele repaginou, recriou o e-commerce dele em uma semana, praticamente. Porque às vésperas da Páscoa, houve tudo o que houve. Ele não vendia ovos através de supermercado, basicamente através das lojas próprias, e estava com um estoque enorme e sem condição de desovar. E o e-commerce ajudava nesse processo. Eu conversava recentemente com o CEO da Mondelez, que também colocou no ar a Mondelez trabalha com marcas como Lacta e outras, tal, que colocou no ar o e-commerce deles para poder compensar o problema que eles enfrentaram na Páscoa. E isso é realidade para muita gente. Foi do jeito que dava para ir. Agora, estão aprendendo, estão aperfeiçoando, vão perceber a importância da conexão direta, de conversar diretamente com o consumidor no ambiente digital, vão aprender a jogar esse jogo e, na minha opinião, não voltam atrás. Provavelmente alguns deles, se já não foram, podem migrar para o marketplace, outros vão continuar com a sua operação própria, mas todos eles, eu tenho certeza, manterão este canal. Só uma informação, né? Nós criamos, desenvolvemos e operamos a loja virtual dos produtos Ayrton Senna. Foi um projeto que nós desenvolvemos para o Instituto Ayrton Senna, quando fizemos lá a Omni Story, e quando terminou o projeto, tinha se aprendido tanto no processo que eles nos convidaram para operar a loja do Ayrton Senna. Os números que nós temos tido de vendas neste mês de maio, por exemplo, no e-commerce, são equivalentes aos números que nós tínhamos com a loja operando num shopping aqui em São Paulo. Então, de novo, né, é a convergência do interesse, da facilidade, da conveniência para o consumidor,
com uma outra realidade de mercado. Agora, quando nós falamos em e-commerce, nós estamos falando num dos vetores do mundo digital. Ele envolve, né, toda a parte de marketing digital, relacionamento digital, promoção, comunicação, programas de fidelidade. É todo um universo que seguramente, neste momento, mostrou-se ainda mais relevante, ainda mais importante para estar conectado, especialmente com as novas gerações, mas sem esquecer aqueles pais que eu mencionei no início da nossa entrevista hoje, né, os pais de líderes de setor de varejo, que os filhos não imaginavam que os pais tinham tanta habilidade para poder fazer compras as mais diversas via e-commerce. Mas a contingência cria a virtude, a necessidade cria a virtude. Então, de fato, nós vamos ter, saindo desse processo, não só o crescimento do e-commerce, mas olha, em termos de comunicação, gente, olha a revolução que se processou na propaganda de forma geral. A gente pega os veículos tradicionais de comunicação, como perderam densidade publicitária pelo crescimento das outras alternativas. Parte disto vai se reequilibrar passado o período da pandemia, mas tem coisas que vão ficar para sempre. Jamila, eu queria um minuto. Pois não. Marcos, eu não poderia perder a oportunidade, pelo público que está nos assistindo, de dizer que a Federação do Estado do Ceará, da CDLs, nós nos antecipamos e criamos uma plataforma de um marketplace e já estamos em fase final em negociações com 2 operadoras, porque eu preciso para o e-commerce de um apoio de uma operadora, que, de fato, uma delas que está conosco, ela tem estrutura, é robusta, é o pessoal que faz o iFood, então é gente que conhece o que está fazendo. Isso também, a gente não pode sair com isso brincando, a gente tem que sair com ele bem estruturado. Ele vai atender, de começo, todo o Ceará, necessariamente não é só associado CDL, qualquer comerciante que queira entrar, está lá disponível. E me despertou aí, Marcos, para isso. Interessante, eu olhando aqui no meu cativeiro, aqui eu tenho uma carcereira que é muito violenta, ela não... Então, eu estava aqui assistindo um programa e vendo um grande grupo colocando à disposição para os pequenos colocarem lá suas vendas. Aí eu vi que aquilo era um perigo grande, porque você sabe que não tem almoço de graça, isso eu aprendi faz tempo. E eu digo, poxa, para onde é que esse pessoal está caminhando? Eu estou colocando o que eu tenho de mais valor, que é meu cliente, em uma plataforma que eu nem conheço. E dali para frente, o que vai acontecer com aquele meu cliente, só Deus sabe. Então, é muito mais seguro para o lojista pequeno que está aqui, ele colocar dentro de uma plataforma que é dele, que a Federação está criando para o comércio varejista cearense como um todo, com um diferencial para quem é associado e para quem não é. E como ela não tem fins lucrativos, fica muito fácil. Só para você ter uma ideia, existe lá 3 pacotes e um deles é inteiramente de graça. Inteiramente de graça, não paga nada. Nem o associado e nem o lojista que chega, porque ele é pequeno, ele nunca ouviu falar nisso, ele tem medo, mas ele vai começar a trabalhar, é só para ele ter uma degustação. É gratuito. Então, essa plataforma está bem avançada, ainda ontem avançamos muito aqui nas negociações, que agora nós estamos só em definição de taxas. Você sabe que existe um mundo aí, o e-commerce é um mundo que você acabou de falar, ele é complexo, tem muita responsabilidade, tem toda a parte de marketing, que não adianta eu divulgar só dentro da nossa cadeia, ele não vai ter a extensão que a gente espera para ele vai ter que ter um marketing, e isso tem que discutir com eles, e são eles que vão ter que aportar recursos, eles vão ter um universo aí, um mar azul, para trabalhar. No Ceará são 470 mil empresas, então não é só associados da federação, mas tem a chancela da federação e do comércio. Então, eu estou aqui falando para o nosso pessoal que está ouvindo aqui, para que não atropele, não vão... Eu tomei conhecimento, as pessoas querendo criar soluções, quando a gente está bem avançado numa solução muito robusta e que vem atender a todo mundo.
valorizar essa ferramenta que é nossa. E é tão boa quanto. Quem está lá dentro tem condições e sabe o que está fazendo. Nós não estamos... E tem 2 grupos grandes querendo. 2. Estamos brigando agora só em taxas, porque eles querem tratar o pequeno com aquela taxa que você conhece. Só que eu tenho mostrado para eles que eles estão fazendo negócio com a maior empresa do Ceará. Quem é que tem 470 mil empresas? Ninguém aqui no Ceará tem. Com 85 escritórios instalados no interior, ninguém tem. Nós temos 126 presenciais lá no interior. Então, isso é o que a gente tem para oferecer. E o respaldo da instituição, que na hora você precisa ter credibilidade nesse negócio. Daí que eu estou falando aqui, Marcos, desculpa, eu entrei para poder aproveitar o momento e dizer para o pessoal que nós estamos, eu não me avancei e nem vivo anunciando para não criar expectativas, mas o pessoal já está trabalhando naquela plataforma que é gratuita, nós já temos muitos já, empresas já estão ali, já estão fazendo negócio, porque a gratuita é simples. Nós apenas anunciamos o telefone e o WhatsApp, e o cliente ele faz negócio ponta a ponta. É simples, mas ele já é um começo, é para ele saber que a coisa funciona. Então, era só para dizer isso. Desculpa a minha intromissão, eu não podia perder a oportunidade. Não, eu fico feliz que você usou esse tempo para fazer o merchandising de uma iniciativa. mas eu quero cumprimentar, porque eu acho que esse tipo de iniciativa que transcende a representação setorial e entra nos negócios setoriais é um caminho sem volta. E acho que essa iniciativa que vocês estão tomando, se bem entendi, ao criar um marketplace e poder reunir pequenos, eventualmente médios, oferecendo um caminho a menores custos, estruturado, administrado profissionalmente, né? Pensado como negócio, não simplesmente entidade, mais ou menos o mesmo estilo que a CDL fez com a faculdade CDL, com a universidade. Quer dizer, uma visão olhando para prestar serviços em bases empresariais. É um caminho sensacional. E realmente cumprimento vocês pela iniciativa. E mais, né, se eu posso provocar, acho que essa mesma lógica que vocês estão tendo para criar um marketplace, talvez fosse o caso de vocês começarem a pensar meio de pagamento. Porque o que vem aí pela frente, em termos de meio de pagamento digital, o programa do Banco Central, o tal do Pix, que é o pagamento móvel do Banco Central, está mantida a agenda do Pix. Okay? E as grandes instituições que podem vão querer entrar nesse jogo. Mas por que não o varejo organizado, como vocês têm, não se prepara também, e eu sugiro, se quiserem, podemos bater um papo só sobre isto, se organizarem para atuarem no meio de pagamento digital, porque vão se abrir tantas oportunidades em relação ao que nós temos hoje, que vocês deveriam estar analisando com muito mais profundidade o que vem por aí. Vamos lembrar, né, que na China, nós não vamos ter a mesma coisa no Brasil, mas só como referência, 94% do que se faz de pagamento na China é pagamento móvel. E quem opera pagamento móvel na China são 2 organizações, 2 ecossistemas, o Alibaba e o Tencent. Certo? Por que não no Brasil, estruturas como as que vocês têm e administram, com a visão empresarial que tem, não poderia estar olhando isso de uma outra maneira, tá certo? Talvez caiba, e podemos fazer um encontro sobre isso. Tudo bem, Marcos, e até para enfrentar a bandidagem. Não se justifica eu estar com um carro forte, rodando esse interior, levando papel moeda, Marcos. Isso é um absurdo. Agora, essas operadoras que são grandes, que estão conosco, são 2, eu não me decidi ainda por nenhuma delas, é bom que elas estão aí querendo, é bom porque estão disputando, elas vêm com essas soluções, elas já vêm me apontando o meio de pagamento. Eu digo, vamos começar aqui logo, porque senão eu perco o foco. Eu quero começar logo com operando aqui, eu tenho que levar essa ferramenta para o meu pessoal. Porque agora eu tenho dito, Marcos, nós não estamos vendendo, as pessoas estão precisando.
elas estão precisando. É muito diferente quando eu chego para oferecer, quando a pessoa está querendo, está muito fácil. O mercado é demandante por essas soluções. E eu entendi que a federação ela estaria no papel dela em fazer isso, trazendo, e as CDLs no interior, elas têm interesse em trabalhar essas soluções, porque elas vão captar associados, porque vamos ter um diferencial para o associado e o não associado, lógico. E aí é a hora dela captar associados. Mas eu vou precisar, não tenha dúvida de você, com essa sua inteligência, mas deixa a coisa criar o corpo, né, que nós vamos fazer o lançamento aqui oficial, que ninguém fez ainda, vai sair o marketing bem elaborado, vai ser nos meus televisivos, na mídia eletrônica, nós vamos usar toda a mídia digital, tudo que for possível, que essa plataforma tem que ser. Eu digo sempre, Marcos, só para terminar, uma coisa que você já sabe. Você sabe o que é Coca-Cola? Você conhece, né? Coca-Cola. Por que ela gasta uma fortuna para dizer que ela é Coca-Cola? Ela vive todo dia dizendo se ela é tão conhecida. Então, Marcos, meu amigo, você não pode desconhecer dele, não. A Coca-Cola não poderia nem gastar mais nada, mas deixa dela anunciar a Coca-Cola, ver o que é que ela vende amanhã. Todo mundo pensa que ela já não mais existe. Acabou a Coca-Cola. Então, precisa de marca, precisa de ter... Por isso que eu aproveitei o espaço, até para esse nosso pessoal ficar tomando conhecimento. Lógico que isso aqui não resolve tudo, mas é importante, dentro de casa, que nós erramos muito, termos um endomarketing. Muitas vezes eu estou falando lá para fora e dentro de casa o pessoal não está sabendo o que é que está acontecendo ainda. Isso aí, esse momento... Freitas, mas aproveitando esse aspecto, esta visão de entidade de classe com a visão empresarial deve necessariamente suceder à entidade de classe do passado preocupada com defesa só de interesse. Sabe, tem que incorporar a visão empresarial. Quer pensar, sabe, já que nós estamos fazendo aqui o brainstorming, por que a federação, ou o CDL, talvez até vocês já tenham, não podem estar articulados, sei lá, com a Apvida, para criar alternativas de programas de saúde, tá certo? De uma maneira tal que seus associados e os funcionários dos associados tenham benefícios que talvez individualmente sejam mais difíceis. Então, esta transformação na forma de pensar para incorporar a lógica empresarial liberal pode contribuir muito no processo de retomada do país. E eu não sei, Jamila, se nós estamos já nos aproximando da parte final do nosso... Marcos, sim, a gente já está aqui nos preparando para finalizar, né? Quero agradecer a participação de vocês, gostei demais de passar esse pedaço da tarde com vocês. Doutor Freitas já respondeu uma das perguntas que tinham feito, da Josefa Costa, que ele tinha perguntado sobre como as entidades de classe poderiam contribuir para esse e-commerce, para essa retomada, e doutor Freitas está de parabéns com essa iniciativa. Eu tenho certeza que, como você mesmo falou, né, todo mundo está querendo ajuda, quer saber por onde começar, qual o próximo passo, né? E eu acho que a federação está sendo fundamental e vai, de fato, ajudar bastante aí todos nós do varejo. Eu queria já que você concluísse, Marcos, suas considerações finais e respondendo à pergunta da professora Merijane, muito bacana o que ela perguntou aqui, como que deve ser o comportamento e o papel do líder para lidar com essas equipes virtuais, né? Você mesmo comentou aí que vai trabalhar uma parte de home office, você falando já me deu várias ideias, viu? Aqui, como é que a gente pode mesclar esse trabalho em home office com a equipe presencial. Então, como é que o líder lida, né, com essas reuniões sempre remotas, como que acompanha, né? Bom, acho que é uma ótima pergunta mesmo, e eu queria até agradecê-la. Em primeiro lugar, eu acho que nunca o papel da liderança foi tão desafiado, porque além da necessidade de manter seus negócios caminhando num cenário tão adverso, nós, adicionalmente, temos que estar olhando para frente, para onde as coisas estão caminhando e irmos nos adaptando para essa nova realidade. Usualmente, eu gosto muito da expressão do líder do varejo, que ele necessariamente tem que ser um líder com barriga no balcão e olhos no futuro.
Barriga no balcão, no sentido figurado, de cuidar do negócio, das pessoas, dos produtos, da promoção, dos preços, da logística, tudo que gravita em torno da operação habitual do varejo. Mas sempre sem perder a visão do futuro, para onde estamos caminhando. Porque se você se devotar só a cuidar do presente, talvez você vai ser uma empresa que possa sobreviver. Mas as oportunidades para crescer, para expandir, para se reposicionar, para aproveitar o vento a favor, que sempre tem um vento a favor em alguma direção, talvez você não as observe. O líder, nesse campo, nesse momento virtual, em que ele perde a proximidade física com seus liderados, deveria estar substituindo tudo isso por uma proximidade virtual ainda maior, com uma atenção ainda maior às pessoas. Há uns poucos exemplos. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com o Noel Priu, que é o CEO do Carrefour. E ele comentou que eles próprios, do Carrefour, que é o maior varejista brasileiro, anteriormente tinha um modelo de organização que eles próprios achavam que podia ser mais rápida. E nesse período agora da crise, ele e os principais líderes da empresa se encontram todo começo de manhã, todo final de dia, para discutir os problemas, discutir os cenários, tomarem decisões e implementar rapidamente. Na nossa organização, todo dia, às 8 horas da manhã, existe um comitê de gestão que se reúne, discute o que está acontecendo, em primeiro lugar com as pessoas, depois os negócios, depois as perspectivas, e toma-se decisões que no dia seguinte nós vamos repassar e vamos rediscutir de novo. Um aspecto interessante, né, porque tudo não há mal que sempre dure, bem que nunca acabe, mas no meio desse tumulto todo, tem um conceito que nós estamos chamando do Agile virtual. O Agile é aquele modelo de gestão que tem metodologias próprias para fazer as coisas todas acontecerem rapidamente, ordenadamente, mas criando uma perspectiva em que os passos são, de alguma maneira, organizadamente atropelados para poder fazer a coisa acontecer mais rápido. Só que agora você tem que fazer isto no ambiente virtual. Então, você tem recursos que você pode usar. Só para dar um exemplo a vocês. Na segunda semana da pandemia, nós estávamos com um produto em gestação que nós chamamos o Go On, que é um conselho consultivo virtual que nós trabalhamos para apoiar organizações. O líder sempre ele fica muito isolado, ele fica os problemas dele, e ele ouve e vê muita informação, mas ninguém discute o problema dele. E nós estamos em gestação de um produto chamado Conselho Consultivo Virtual Gouveia. Bom, em uma semana, o que talvez fosse demorar 2 meses, ele foi configurado, adaptado e lançado. E nós estamos fazendo isso. E mais, nós oferecemos uma cota de perto de 2.000 horas deste conselho gratuitas para empresas que se interessassem em ter esse apoio para atravessar esse período mais difícil. Então, o líder virtual, nesse cenário virtual, né, o líder real no cenário virtual, mais próximo, mais sensibilidade com as questões que envolvem as pessoas, mais atenção com as preocupações e a realidade daqueles que estão em torno de si e no seu time, muito mais agilidade. Nós brincamos aqui entre nós, né? Nós temos que ter senso de urgência 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o mundo está girando nesta velocidade. E talvez todos nós vamos sair, de alguma maneira, desse momento, desse cenário, talvez menos em termos de ativos, menos em termos de recursos, menos em termos de posses,
mas talvez possamos sair maiores por termos aprendido mais e tão rapidamente no meio dessa dificuldade. E nós não podemos perder de vista, né? Nós estamos num país que está entre as 10 maiores economias do mundo, que tem condições estruturais magníficas, que é um benchmarking global, por exemplo, na área do agronegócio, que tem condições, insisto, de infraestrutura, né, de água, solo, sol e tudo mais, para ser uma economia muito mais pujante do que é. Mas o problema está conosco mesmo, nas pessoas que nos dirigem, nas nossas próprias atitudes, não vale jogar o problema para os demais, nas nossas próprias atitudes, nas nossas próprias decisões e, acima de tudo, na nossa postura. Está aqui um bom momento para a gente refletir sobre tudo isso e, quem sabe, sair desse período com uma determinação de fazer diferente, fazer melhor. Ótimo. Muito bom, Marcos. Doutor Freitas, suas considerações finais? Só agradecer a vocês, agradecer ao Marcos, parabenizá-lo. Me desculpa aí pelo o excesso, eu não gosto de falar, e quando me deixam, aí pronto, eu falo. Aí terminei dando uma palestra no lugar do Marcos, mas, Marcos, muito obrigado, gosto muito aí da sua participação. A Jamila, pela sua intermediação, Jamila, como sempre, muito tranquila. Meu amigo Assis, está ali, ficou chateado porque eu disse que ele não vendia óculos, mas aí, Assis, é melhor dizer logo para a turma, ele tem uma conversa de dizer que vai sair, que vai vender óculos, e quem vende é a dona Edna, né? Ele não diz. Hein? Pois é, Assis, um abraço, sucesso, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, vamos para frente, e vamos certamente vencer, e vamos enfrentar muitas adversidades. Sozinhos vai ser difícil para a gente, mas se estivermos unidos, certamente que a jornada ficará mais fácil da gente caminhar. Sozinho é meio difícil. Uma boa tarde para vocês, no resto de tarde. Obrigado. Então, Assis, a bola está com você para finalizar aqui nossa live. Vou tentar não chutar na trave. Marcos, olha, você sempre um campeão, sempre com um raciocínio muito lógico, muito brilhante. E eu aqui, ouvindo você, a sua explanação, você realmente entende do varejo, você entende dos mercados desse mundo arreo todo, realmente você é muito preparado. E nós aqui do Ceará ficamos muito felizes em ter você como amigo do Ceará, amigo de Fortaleza, amigo da CDL e amigo da nossa diretoria. Você falou de liderança, na verdade, eu fico pensando sempre sobre liderança e acho que a nossa revolução, ela atrapalhou um pouco esse processo de liderança dentro da nossa sociedade. Como vejo também, quando você falou sobre a questão do Estado e as empresas, o mercado, eles darem as mãos e serem um uno, realmente isso é muito difícil, mas é um grande desafio. Eu acho que isso é possível. No momento em que nós, como instituição, podemos nos imbuirmos desse espírito e sermos compreendidos como tais pelo ente Estado, seja lá qual esfera administrativa seja, eu acho que daí, então, nós possamos fazer um trabalho junto a quatro mãos em bem unicamente da sociedade, buscando realmente valorizar a sociedade, valorizar a educação das nossas pessoas. Marco, não é fácil. Nós gastamos muito dinheiro com a educação das pessoas. Pra você ter ideia, lá na empresa, nós temos aula até de português, entendeu? Para melhorar a qualidade das pessoas, e isso reflete diretamente no momento que você vai explanar, mostrar um produto. Se você não vai com um bom vernáculo, aquele produto ele perde valor, porque a pessoa não está se expressando muito bem usando o português que deveria ser utilizado. E você realmente consegue transmitir tudo isso e nos dar a fortaleza de que estamos no caminho certo como entidade, buscar trazer a colação, jogar luz nesse sentimento de que nós devemos ser unos, Estado e iniciativa privada, para construirmos, de fato, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Portanto, eu queria demais agradecer a sua presença, em nome da CDL de Fortaleza, agradecer a você, o Márcio Gouveia,
que nos brindou com essa palestra excelente, muito boa. Marcos é um grande amigo, parceiro de longas datas. Agradeço de coração a todos os presentes, as pessoas que participaram, que não tiveram a oportunidade de perguntar, mas que participaram, ouviram, beberam as informações, de forma tal que foi um prazer imenso estar com você nessa primeira live aberta. Em especial também eu queria agradecer a presença dos nossos diretores, dos presidentes, dos estimados associados, colaboradores da CDL, da Faculdade CDL, enfim. O Falando Varejo vem crescendo realmente e se consolidando como um importante canal de comunicação com o nosso público. Portanto, a CDL de Fortaleza pretende manter quinzenalmente, todas as terças-feiras, por volta das 15 horas, esse canal estaremos utilizando esse canal no YouTube para trazer essas informações, para que nós possamos realmente fazer uma gestão das nossas empresas diferente, nós sermos diferentes, e nossas empresas, por sua vez, também sermos bastante diferentes. Portanto, muito obrigado a todos, um grande abraço, que tenhamos realmente uma boa semana. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigado. pessoal. Até mais, Tchau, tchau. Até mais, Marcos. Até mais, Assis. Até logo. Até mais, pessoal. Tchau. A CDL de Fortaleza é a melhor parceira para o seu negócio. O Carlos Queiroz é dono de uma loja de cortinas no bairro Cajazeiras e conta com a CDL de Fortaleza para impulsionar o seu negócio. A Maria Rosineide tem uma loja de peças do centro e tem a CDL de Fortaleza como parceira do seu sucesso. Tem CDL em toda a Fortaleza. A CDL de Fortaleza é parceira do Carlos e da Maria e de milhares de associados e pode ser sua parceira também. Conte com a entidade que promove o desenvolvimento do comércio por meio da representatividade da categoria e da oferta, nos melhores benefícios e soluções para empresas de varejo e atacado, extensiva também para serviços e indústria. Para que o seu negócio evolua sempre, a CDL de Fortaleza evolui também, para ofertar a melhor infraestrutura de gestão estratégica e educacional, além de um portfólio diversificado de serviços. Quem é associado CDL de Fortaleza tem mais soluções. Base de dados para prospecção de clientes, soluções de análise e recuperação de crédito, gestão da carteira de clientes, soluções antifraude, cadastro positivo, conciliação de cartões de crédito, além de benefícios pensados para geração de resultado, desenvolvimento profissional e bem-estar. Planos de telefonia, planos de saúde e odontológicos, condições especiais na compra de veículos, descontos na Faculdade CDL e tem muito mais vantagens e benefícios. É só entrar em contato com a equipe de consultores da CDL. Além do portfólio próprio de soluções e serviços, a CDL de Fortaleza atua também como hub, que conecta empresas gerando negócios. CDL de Fortaleza, a melhor parceira para o seu negócio.